Em dezembro de 1993, o nome de Brandon Teena se tornou um símbolo de violência, identidade e tragédia. Mas você sabe quem foi realmente Brandon Teena? O que parecia ser a história de um jovem buscando a liberdade para viver sua verdade transformou-se em um conto de horror que abalou os Estados Unidos e deixou marcas profundas em todos que acompanharam sua jornada. Brandon Teena não era um criminoso. Ele era um homem transgênero que estava tentando ser quem ele realmente era. Mas sua busca pela identidade e aceitação em uma pequena cidade de Nebraska acabou em um dos casos mais chocantes de brutalidade e preconceito que o país já viu. Como um simples encontro em uma festa pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. E como o ódio e a intolerância podem levar à morte. Um jovem com sonhos, desejos e o direito de ser quem era. Nesse vídeo vamos explorar a história de Brandon Teena, sua luta pela aceitação, o impacto que teve sobre as comunidades trans e a tragédia que revelou quanto a intolerância ainda era capaz de destruir vidas em pleno século XX. E o mais assustador, será que essa tragédia ainda ecoa nas sociedades de hoje? Bem-vindos ao canal Serial Crimes. Prepare-se para entrar no mundo dos mistérios criminais, onde cada caso é uma história única e cheia de surpresas. Se você é fã de histórias reais que mexem com a mente e exploram os limites da natureza humana, esse é o lugar certo para você. Aqui vamos juntos analisar casos que desafiam a lógica, explorar os maiores mistérios criminalísticos e tentar entender o que se passa na mente de alguns criminosos mais enigmáticos da história. Mas calma, não é só sobre as atrocidades, também vamos explorar as investigações, os detalhes surpreendentes e até os momentos de reviravolta que fazem com que cada história criminal seja única. Seja você um verdadeiro fã de documentários ou alguém curioso sobre os bastidores de casos reais, nosso canal tem algo para todos. De crimes clássicos a mistérios ainda não resolvidos. Aqui você vai descobrir fatos que muitas vezes nem a mídia ou as séries de TV contam. E o melhor de tudo, você não está sozinho nessa jornada. Nós vamos conversar, trocar ideias e refletir sobre as histórias juntos, de uma forma descontraída e muito mais próxima do que você imagina. E claro, se você se apaixonar pelos nossos conteúdos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum mistério que vem por aí. Pronto para desbravar o lado mais sombrio da história criminal? Então vamos começar essa jornada agora mesmo. Brandon René Teena nasceu em uma família tradicional em Lincoln, no Nebraska, em 12 de dezembro de 1972. Era o filho mais novo de Patrick e Joanne. O pai dele faleceu em um acidente de carro 8 meses antes de Brandon nascer. Então Brandon e sua irmã Tammy viveram em Lincoln com sua avó materna até que Brandon completasse 3 anos de idade e a Tammy já estivesse com 6. Daí eles foram morar com a mãe que trabalhava como balconista em uma loja feminina de varejo. Então, apesar de Teena ter nascido mulher, ele sempre se identificou com o sexo masculino desde criança, então ele adotou o nome Brandon Teena, que foi uma inversão do seu nome real, que era Teena. Bem, pessoal, desde o início do vídeo eu estou me referindo a Brandon como homem, pois era como ele se identificava, mas sim, ele nasceu do gênero feminino biologicamente, ok? Então, em 1975, a Joanne, mãe dele, se casou novamente, mas esse segundo casamento só durou 5 anos, então em 1980 ela pediu divórcio porque o marido dela tinha muitos problemas com álcool e a convivência estava impossível, ainda mais com 2 crianças pequenas, vendo tudo aquilo e tal. Brandon e sua irmã Tammy sofreram durante grande parte da sua infância com abusos sexuais cometidos por um tio, e Brandon, na época que os abusos iniciaram, tinha mais ou menos 12 anos de idade, mas ele e sua irmã sentiam muita vergonha e até um pouco de medo para acusar o tio, e por isso demoraram muitos anos para falar sobre o assunto com as pessoas. Brandon, desde a infância, sempre se comportou como menino, e isso acabou ficando mais evidente durante a adolescência. Nessa fase, ele se apresentava como homem, mesmo que muitas pessoas continuassem tratando ele como mulher. Principalmente na escola, continuavam tratando ele como uma pessoa de gênero feminino.
mas ele não aceitava isso. A própria mãe dele nunca aceitou essa mudança de gênero e continuava chamando de Tina e de filha. Brandon e sua irmã estudaram juntos no colégio nessa época e ele começou a questionar a escola, ele não aceitava a forma que o tratavam e por também não respeitarem sua escolha. Outra coisa que ele não aceitava era o fato da escola ter uniformes diferentes para menina e para meninos. Ele queria usar o uniforme masculino e obrigavam ele a usar o uniforme feminino. Brandon, na sua vida particular, já usava roupas masculinas mais folgadas que não marcavam seu corpo. Nesse período também ele já tinha alguns encontros com garotas e mais para o final do colégio ele começou a ter uma personalidade bem extrovertida. Então as pessoas diziam que ele era um palhaço da turma, pois vivia fazendo piadas e tal. Mas o fato dele faltar muito às aulas e ter se tornado indisciplinado fez com que suas notas caíssem. E caíram tanto que ele foi expulso da escola, quando faltavam apenas 3 dias para a formatura do ensino médio. Daí, quando Brandon completou 18 anos, ele resolveu se alistar no exército, porém o pedido dele não foi aceito porque quando ele fez a inscrição, ele preencheu todos os documentos como se ele fosse um jovem do sexo masculino, mas na identidade dele estava como sexo feminino, então ele não foi aceito. Dessa forma, após a expulsão do colégio e também a rejeição do exército, Brandon começou a procurar emprego até que ele encontrou um emprego no posto de gasolina. Então ele começou a trabalhar como atendente lá. Nessa época, Brandon começou a namorar uma moça chamada Heather e ele queria comprar um trailer para que os dois pudessem morar juntos. E nessa época a mãe dele ainda não aprovava as escolhas dele e ela ainda tinha muito medo que isso fosse influenciar a irmã, que era a Tammy. Então sua mãe decidiu levá-lo a um hospital psiquiátrico. E em janeiro de 1992, Brandon foi submetido a uma avaliação psiquiátrica que concluiu que Brandon sofria de uma severa crise de identidade sexual. Mais tarde, ele foi enviado ao Lancaster Crisis Center para fazer alguns exames para saber se ele possuía características suicidas ou não. Então, como nada foi diagnosticado, após 3 dias ele foi liberado e começou as sessões de terapia, às vezes acompanhado pela mãe ou pela irmã. No começo ele não se sentia à vontade para falar sobre a sua sexualidade na terapia, mas pouco tempo depois ele acabou revelando que ele e a irmã sofreram abusos na infância e na adolescência. Mas depois de se abrir, ele parou de ir à terapia 2 semanas depois. E em 1993, Brandon se mudou para City Falls, que ficava em Nebraska. Chegando lá, ele sempre se identificou como homem para qualquer um que cruzasse seu caminho. Lá ele fez várias amizades e aí pouco tempo depois de se mudar para City Falls, ele acabou indo morar na casa de uma mãe solteira que conheceu, chamada Lisa Lambert, que lhe deu abrigo e foi lá que ele conheceu Lana Tisdale, que era uma amiga de Lisa, e Lana tinha 18 anos, então nessa época eles começaram a namorar. Foi nessa época também que Brandon começou a ter contato com alguns ex-condenados, que eram o John Luther e Marvin Thomas Nissen, conhecido como Tom. Então, no dia 19 de dezembro de 1993, Brandon foi preso sob acusação de fraudar cheques. Então, a Lana, a namorada dele, foi até a prisão, pagou a fiança para ele sair e lá ela descobriu que Brandon era uma mulher, porque na prisão ele estava na ala feminina e não na masculina. Então, Brandon contou para ela que realmente ela era uma mulher biologicamente, mas que ele ia fazer a cirurgia de mudança de sexo. Não há informações se a namorada aceitou a verdade, mas enfim, prossigamos. O que aconteceu é que depois que Brandon foi preso, saiu uma nota no jornal que ele havia sido preso e colocaram o nome de nascimento dele, que era o nome de mulher. E todas as pessoas que ele conhecia em City Falls descobriram que Brandon era, na verdade, uma mulher. Pouco tempo depois, durante uma festa de véspera de Natal naquele mesmo ano, Tom Nissen e John Luther agarraram Brandon e obrigaram ele a tirar suas calças, porque eles queriam provar para Lana que ele era uma mulher. E por medo da reação dos dois, Lana não reagiu e não disse que já sabia a verdade. Então Tom e John obrigaram Brandon a entrar em um carro, começaram a bater nele, levaram ele para um frigorífico em Richardson e lá eles continuaram a agressão e ainda abusaram dele. Depois eles voltaram para a casa de Tom e chegando lá eles mandaram Brandon tomar um banho e já dentro do banheiro Brandon conseguiu escapar da casa, porque a janela do banheiro era bem grande e ele conseguiu pular e fugiu para a casa de Lana. E lá ela conseguiu convencer ele de registrar uma ocorrência policial.
Mas Tom e John ameaçaram Brandon que caso ele contasse para qualquer pessoa ou para a polícia o que eles fizeram, eles acabariam com a vida dele. Mas mesmo assim, Lana conseguiu convencê-lo de dar a queixa. Brandon foi até a delegacia, os policiais registraram um boletim de ocorrência, depois levaram Brandon para o hospital e lá fizeram os exames para comprovar que ele havia sido abusado. Mas depois do exame, a polícia acabou perdendo essas provas. Então, inicialmente, o xerife Charles B. Laws se mostrou bastante interessado em ajudar o Brandon, então ele colheu o depoimento a respeito da agressão e das ameaças, mas com o decorrer da conversa, as perguntas dele começaram a se basear apenas no gênero de Brandon. Então ele começou a fazer perguntas desnecessárias, até que Brandon se sentiu intimidado e se recusou a continuar respondendo ao xerife. Tom e John acabaram descobrindo que Brandon foi até a polícia e começaram a procurar por ele em toda a cidade, mas Brandon havia sumido para que eles não o encontrassem. Então, 3 dias depois, a polícia interrogou os dois. Depois do interrogatório, a polícia decidiu deixar os dois soltos porque não tinham provas suficientes e para eles não era suficiente só as ameaças que eles estavam fazendo contra o Brandon. Então, por volta de 1h da manhã do dia 31 de dezembro de 1993, Tom e John foram até a casa de Lisa, invadiram a casa dela, encontraram ela na cama dormindo e a dupla forçou Lisa a contar onde o Brandon estava escondido. Mas ela se recusou a dizer, mas o Tom vasculhou o quarto e encontrou o Brandon embaixo da cama. Os dois perguntaram se tinha mais alguém na casa e a Lisa respondeu que o namorado da irmã dela, o Philip Devine, também estava lá. E sem pensar, os criminosos assassinaram Brandon a tiros, logo depois mataram Philip e a Lisa na frente do filho dela. Os dois foram presos e Tom acabou acusando John de ter sido autor dos crimes em troca de ter sua sentença reduzida. E durante a audiência no tribunal, Tom chegou a afirmar que mesmo depois dos disparos, ele notou que Brandon se mexia, então ele pegou uma faca e esfaqueou a vítima para garantir que a mesma estivesse morta. Segundo ele, essa foi a sua única participação no crime. Mas independente disso, Tom foi sentenciado à prisão perpétua e John passou a negar as alegações do Tom, mas o júri condenou John à pena de morte pelos seus crimes. Os dois apelaram à decisão do júri e em 2007 Tom desmentiu seu depoimento inicial e afirmou que havia sido o único responsável pelos assassinatos. Segundo sua nova alegação, John não havia cometido mais os crimes. E em 2009, o apelo do John, baseado no novo testemunho de Tom, alegando inocência, foi rejeitado pelo Supremo Tribunal de Nebraska. O tribunal afirmou que tanto Tom quanto John estiveram envolvidos no crime e que a identificação do atirador é irrelevante porque os dois contribuíram de maneira igual para a morte de Brandon. Em 2018, a justiça rejeitou pela 3ª vez a apelação de John. A mãe de Brandon, Joanne, moveu um processo contra o xerife Laws por não ter evitado a morte de Brandon. Segundo suas alegações, o xerife contribuiu de forma indireta para a morte de Brandon. Ela ganhou o caso e acabou recebendo uma indenização de $80 mil por sofrimento mental, além de $6 mil para as despesas do funeral. O xerife Laws também foi criticado após o assassinato por sua atitude em relação a Brandon. E depois que o caso terminou, o xerife Laws serviu como comissário do condado e mais tarde também serviu como parte do conselho da comunidade antes de se aposentar como motorista de ônibus escolar. Ao fim de sua vida, Brandon Teena não foi apenas mais uma vítima de ódio e intolerância. Sua morte brutal e impiedosa trouxe à tona questões profundas sobre identidade, preconceito e a luta pela aceitação. Após a morte de Brandon, o caso gerou um movimento de conscientização que culminou em uma crescente discussão sobre os direitos dos transgêneros e a necessidade de uma mudança cultural no tratamento dessas pessoas. E não apenas isso. A história de Brandon inspirou filmes, documentários e um debate social que ainda reverbera até hoje. Sua luta pela autenticidade se transformou em um símbolo de resistência e força, não apenas para a comunidade trans, mas para todos aqueles que sofrem sobre o peso do preconceito. Agora, a grande pergunta que fica: como uma tragédia tão violenta pode transformar a sociedade? Será que o caso de Brandon Teena, uma história marcada pela dor, pode ser o catalisador para um mundo mais justo, mais inclusivo e mais empático? Talvez, de alguma forma, Brandon ainda continue a nos ensinar algo, mesmo após a sua partida. Hoje, mais de 30 anos depois de sua morte, a luta de Brandon Teena não é apenas lembrada,
ela continua a inspirar aqueles que acreditam que ninguém deve ser forçado a viver uma mentira e que todos têm o direito de serem quem realmente são. E ao olhar para o futuro, a verdade é clara. As pessoas como Brandon nunca serão esquecidas. Muito obrigada em ficar conosco até o final do vídeo e eu te aguardo na próxima sexta.